Este programa é livre para todos os públicos. Louvado sejam Jesus e Maria. Sempre sejam louvados. Irmãos, bendito seja o Senhor que nos trouxe aqui, nesse dia que verdadeiramente é tempo de graça, para a nossa família religiosa salvista. Uma vez no ano, o Senhor sempre nos traz a esse alto monte, para escutarmos a sua voz, para nos renovar, para nos direcionar. E bendito seja Deus por esse dia. Você pode se assentar. E eu creio que esse Kairos salvista, desse ano de 2022, o Senhor quer nos levar a um itinerário que tem um único lugar. Colocar Ele, o Senhor, no centro da nossa vida. E é interessante porque nós dizemos assim, mas Jesus já está no centro da minha vida. Eu creio também que Jesus está no centro da minha vida. Mas com o passar dos dias, com o passar dos meses, muitas coisas vão nos tirando desse itinerário com o Senhor. Desse itinerário do Senhor que caminha conosco. E eu te convido a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24. E nós vamos percorrer o caminho de Emaús. Capítulo 24, versículo 13. E nós vamos do 13 até o 26. E diz assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo por todos os profetas, explicava-lhes
o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Irmãos, discípulos de Emaús somos nós, neste sábado, nesse Kairos. No versículo 13, vai nos dizer assim: 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Esses 2 discípulos fizeram a experiência com Jesus em Jerusalém. Eles começam a retornar a Emaús. Esses 2 discípulos de Emaús eram homens que estavam descrentes na sua fé, naquilo que experimentaram do seu Senhor, sem compreender o que havia de acontecer. Homens descrentes. Na caminhada, na nossa caminhada, quantas situações nos levam a desacreditar, a não enxergar o Senhor, a não enxergar as promessas de Deus. É como se a experiência que se teve com Jesus ficou no passado. E ainda vai nos dizer ainda no versículo 14, que iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Quando a gente tem 2 sentimentos, né? Até o Papa Francisco lá no Canadá, quando ele fazia essa reflexão dos discípulos de Emaús, ele falava do sentimento de fracasso e falava também da frustração. Na nossa caminhada com Deus, quando nós passamos por esses 2 sentimentos de fracasso e frustração, a única vontade que nós temos é de voltar para trás. Porque o que eu esperava não aconteceu. Então é melhor voltar atrás. E assim era o sentimento daqueles 2 discípulos. Eu acreditei. Eu confiei que ele iria restaurar Israel. Esse era o questionamento daqueles 2 discípulos, mas também o nosso questionamento. Eu acreditei que o Senhor iria realizar aquela cura. Eu acreditei que o Senhor iria transformar a minha vida. Eu acreditei que o Senhor iria restaurar a minha família. Eu acreditei que o Senhor iria me dar um bom emprego. Eu acreditei que o Senhor ia assegurar o meu emprego. Eu acreditei que o Senhor iria realizar um milagre na minha vida. Mas isso não aconteceu. Porque, irmãos, a frustração e o fracasso, são 2 palavras, e na nossa vida, no dia a dia, nos cegam, nos impedem de enxergar o Senhor no meio das situações que aparentemente para nós é uma frustração. O fracasso nos impede de enxergar o Senhor caminhando conosco. Como enxergar o Senhor caminhando conosco quando nós clamamos um milagre e o milagre não acontece? Como enxergar o Senhor no meio da dor, no meio da perda? Ou esse sentimento humano fracassado. E ainda a palavra do Senhor vai nos dizer assim que no versículo 15, e enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Jesus se aproxima deles e conversa com eles. Mas entende que Jesus ele se aproxima dos discípulos, vai nos dizer o versículo. Mas eles estão conversando entre si. Jesus se aproxima. Jesus ele não participa daquela conversa.
É difícil para nós enxergar Jesus no meio das nossas frustrações da conversa. Porque quando a gente está frustrada, não sei vocês, mas eu estou no fracasso, a gente chama aquele amigo, aquela amiga, a gente fica ali, ó, falando que não deu certo, falando que foi assim, que foi assado. Nós começamos a colocar diante do irmão, diante do amigo, vai dizer assim, bem no popular, choramos as nossas pitangas. E não conseguimos enxergar o Senhor. Não conseguimos entender que Ele está caminhando conosco. Porque é um sentimento que deixa a gente aonde, gente? No chão, não é? Perdemos o chão. Mas no 16 vai dizer assim: mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. E é isso mesmo. Eles não reconheceram, como eu já havia dito, porque um sentimento de fracasso, a frustração, faz com que a gente não enxergue a presença de Jesus no meio das situações. Quem aqui não passou por um vendaval? Quem aqui não passou por um sofrimento? E é fácil enxergar Jesus? É fácil achar que Jesus está naquela situação? Não. Nós não conseguimos enxergar Jesus. Porque talvez o grito do nosso coração, talvez não o grito do nosso coração, é o grito da irmã de Lázaro. Mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, essa coisa não teria me acontecido. O Senhor teria nos livrado, o Senhor teria nos poupado. E aí ainda vai nos dizer assim, irmãos. Perguntou-lhes então, de que estáis falando pelo caminho, porque estáis tristes? Olha só. A fala daqueles 2 discípulos. Jesus entendia que eles estavam tristes. A tristeza toma conta de um coração frustrado. A tristeza toma conta de um coração fracassado. E aí já lá no 19 vai nos dizer assim. E é interessante que Jesus, ele pergunta para eles novamente, para ver se eles conseguem entender o que foi que aconteceu. Aí um daqueles discípulos diz, você é o único que não sabe? A dor é tão grande e a frustração é tão grande que quando nós estamos no fracasso, quando a gente está na frustração, a gente imagina que todo mundo sabe da nossa dor, não é? A gente imagina que todo mundo está entendendo o que está acontecendo conosco. Mas Jesus estava tentando despertar aqueles discípulos. Mas eles não conseguiam, porque eles estavam vendados. E aí Jesus perguntou para eles, o que foi? E aí eles contaram. Você é o único que não sabe? Ele era um dos profetas. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante dos homens. Eles começaram, irmãos, a relatar. E aquilo que eu falei, quando estamos no meio do fracasso, o cachorro pode chegar perto da gente e a gente relata para o cachorro o nosso fracasso. Aparece uma pessoa do seu lado, se der uma oportunidade, você relata o seu fracasso e a sua frustração. E no 21 diz assim, nós esperávamos, olha só o coração desses homens, nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é o 3º dia que essas coisas sucederam.
Nós esperávamos que o Senhor fosse realizar uma obra na nossa vida. Nós esperávamos que a cura iria acontecer, a libertação iria acontecer, que as coisas iriam andar bem. A palavra diz assim, ele diz assim, mas nós esperávamos, eles tinham um coração em esperança. Uma pessoa com sentimento de fracasso, de frustração, não consegue enxergar a esperança mais. Acabou, por isso que deseja voltar para Emaús. Eu não sei onde é que você está. Eu não sei o nome da sua frustração e eu não sei o nome do seu fracasso. Eu não sei se há esperança. Talvez você está aqui nesse Kairos Salvista, ou você está acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, e seu coração talvez esteja assim como desses discípulos. Após uma perda, ou no meio do sofrimento, ou no meio da dor, da enfermidade, eu não sei. Você sabe o que está no seu coração. E nós esperávamos que Ele iria mudar. Nós esperávamos que Ele iria curar. Nós esperávamos tantas coisas. Esperávamos isso, esperávamos aquilo. Mas nada disso aconteceu. E aí, a palavra vai nos dizer assim, irmãos. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas eles mesmos não viram. Então quer dizer, eu não vi o Senhor, outras pessoas viram, eu não vi, eu não percebi o Senhor. Porque quando a gente está no meio do fracasso, no meio da frustração, um irmão pode dizer para você, mas você não consegue enxergar que Deus foi tão bom com você, assim, assim, assado, que a situação foi tão difícil, mas olha Deus aqui, não consegue enxergar. Eu preciso ver. Eu preciso tocar. Porque para fazer a experiência do reconhecimento de Jesus em meio à frustração, em meio às realidades, é necessário o quê, irmãos? Não é o outro. Sou eu que preciso estar aberto com os meus olhos desvendados para enxergar o Senhor no meio das situações. A experiência é pessoal. Esse encontro é para mim e para você, é pessoal. E aí vai nos dizer assim, aí a gente vai entrar naquilo que é o tema dessa pregação, lentos de coração para crer. Jesus lhe disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Lentos de coração. Em outras traduções vai dizer assim, homens insensatos, como sois insensatos e lentos para crer em tudo o que disseram os profetas. Insensatos, nécios, com dificuldade de perceber com a mente, incompreensível de pensar no meio das situações e enxergar essa presença de Deus. Porque com os olhos vendados, há uma lentidão para enxergar a presença de Deus, há uma lentidão para entender que o Senhor está caminhando conosco. É preciso deixar essa frustração de lado, é preciso deixar esse fracasso de lado para poder enxergar esse Deus que está caminhando conosco. Há uma lentidão. Não conseguimos enxergar o Senhor. Aqueles discípulos, irmãos, eles dão as costas a Jerusalém e seguem em direção a Emaús. Como eu tenho dito, estou dizendo nessa pregação, porque eles estavam em meio ao fracasso e às frustrações. Quer dizer, experimentaram do Senhor, eles relatam, ele era um profeta. Ele era um profeta e vai dizer assim,
que ele era um profeta poderoso no 19. Ele era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quer dizer, eles fizeram uma experiência com o Senhor, mas eles dão as costas a Jerusalém. E ao dar as costas a Jerusalém, eles caminham com o quê? Com um fracasso. Quer dizer, as palavras de Jesus, os milagres que eles presenciaram, eles dão as costas a Emaús, a Jerusalém, perdão, e retornam a Emaús. E aí nós vamos entender esse dar as costas a Jerusalém e partir para Emaús, para a vida velha, em Gálatas 3. Pega a sua passagem bíblica em Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 3. Vai dizer assim: sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Então quer dizer, aqueles homens experimentaram esse novo de Deus, aqueles homens experimentaram do anúncio da palavra, e ao dar as costas para Jerusalém, eles retornam à vida velha. Eles retornam à casa velha. Eles retiram Jesus do centro da sua vida. Eles retiram do seu coração a experiência de Jesus. Ficam nas suas lamúrias. Ficam em meio às suas frustrações, aos seus fracassos, aos seus sofrimentos, a tantas outras coisas. E essa é a decisão daqueles discípulos. De permanecer naquela condição. De voltar a Emaús. De voltar à vida velha. Porque o Senhor não realizou aquilo. Eu esperava que Ele restaurasse Jerusalém. Mas Deus é misericordioso, né, irmãos? Deus, Ele é misericordioso. Mesmo aqueles discípulos tomando a decisão para regredir na caminhada. Quem aqui de nós, muitas vezes, não pensamos em regredir na caminhada? Todos nós. Regredimos na caminhada porque, vamos falar aqui do nosso, nós. Regredimos na caminhada porque a casa que eu estou não é boa. Regredimos na caminhada porque o meu relacionamento não é bom. Regredimos na caminhada porque o que eu gostaria de fazer foi paralisado por um não. E aqui meus irmãos e as minhas irmãs salvistas, sabem o que eu estou dizendo? Esse desejo de regredir na caminhada, quando as coisas não acontecem do meu jeito, o projeto é de Deus, mas eu quero colocar o meu na frente. Ao desejo de virar as costas, de retornar a Emaús. E daí você casado, o desejo de deixar seu casamento porque você quer voltar a Emaús, porque as coisas não foram do jeito como você imaginou. E regredir em tantas outras realidades na nossa vida, porque as coisas não aconteceram como eu queria, como eu imaginei. Esse era o sentimento daqueles discípulos. E vamos desistindo. Sabe aquelas pessoas que vão desistindo de tudo? E qualquer barreira, qualquer situação vai desistindo. E Deus deu a palavra, e Deus confirmou, e não sei quem mais orou, e não sei quem fez mais não sei o quê. E aí, não existe promessa de Deus, porque não está acontecendo. Essa palavra não vai se cumprir na minha vida. O retornar a Emaús parece ser um lugar mais seguro.
Porque eu já sei como as coisas funcionam. A novidade me impede de experimentar as seguranças que eu tinha em Emaús. Emaús aparentemente te traz uma segurança, mas não te traz vida nova. Emaús aparentemente te traz um certo conhecimento, mas não te traz ressurreição. A ressurreição estava em Jerusalém. A ressurreição aconteceu em Jerusalém. Mas nós temos um Deus que é misericordioso. E Ele diz assim, retornando ao 25. Porventura não era necessário que Cristo sofresse, no 26, essas coisas e assim entrasse na sua glória. O Senhor nos trouxe aqui para nos catequizar de novo. Sabe? Catequizar, nos revelar as Escrituras novamente. Porque quando estamos no fracasso e na frustração, o itinerário é a palavra de Deus, para nos trazer de volta. Para nos trazer de volta. Para nos encher dessa palavra, para nos redirecionar. É preciso que a palavra seja mais uma vez anunciada na minha e na tua vida. Ele começa a catequizar aqueles homens. Mas não deveria acontecer isso. E é interessante, irmãos, que eles sabiam. Sabe por que eles sabiam? Vamos pegar aqui o Evangelho de São Mateus. Capítulo 17, versículo de 21 a 22. Mateus 17. Enquanto caminhava pela Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Matá-los-ão, mas ao terceiro dia ressuscitará, e eles ficarão profundamente aflitos. Olha só, Jesus anunciou isso antes. Mas porque eu esperava que ele iria restaurar Jerusalém, eu esqueci da quando a gente ingressa no convento, formador, quando eu ingressei, passava para a gente sempre Eclesiastes 3. Filho, se você se coloca a serviço do Senhor, prepare-te para a prova. Sabe aquela passagem? Só que é engraçado que quando nós estamos no meio da provação, a gente esquece dessa passagem. E é tão bonita a formação, ela vem com essa palavra e faz aquela lexo bonita, e a gente se enche, acha que é aquilo. Mas com o passar do tempo, aquela palavra vai se tornando concreto. Porque o ouro é provado no fogo. Eu esqueço que o ouro é provado no fogo. Eu esqueço que a minha vocação é valiosa para Deus e ela é provada no fogo. Emaús. Aí aquelas palavras bonitas no dia do casamento, né? Você promete isso, promete aquilo, que você não sei o quê. Aí se enche, né? Cheio de música, de tantas coisas bonitas. Aí quando vai passando pela prova, nós vamos esquecendo do que foi nos dito no dia das juras do casamento. Aí quando a gente entra no primeiro emprego, aí fala que é isso, que é aquilo, a gente se enche. Olha, mas aqui você vai ter algumas dificuldades. Não, tudo bem, eu topo, ó. Aí quando vai passando, vai querendo se esquivar. Você está se identificando, né? Glória a Deus. Irmãos, Jesus sempre deixou tudo muito claro para aqueles discípulos. Ele não enganou ninguém. Ele disse o que haveria de acontecer.
E ele começa a caminhar novamente, porque Jesus não desiste das almas, não é verdade? Ele desiste? Não. Ele caminha novamente, ele trilha novamente o caminho de frustração, de fracasso daqueles discípulos. E nesse caminhar, ele começa a revelar para eles, ele tenta abrir os olhos dele e dizer, isso não deveria acontecer? Mas é interessante que a lentidão daqueles homens é uma lentidão tremenda, é que nem a nossa. Às vezes é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, a gente está na lentidão para compreender o Senhor. E aí a perguntinha que vem, será que eu estou conseguindo compreender o Senhor nos acontecimentos da minha vida? Será que eu estou conseguindo compreender o Senhor nos acontecimentos da minha história? Ou eu estou vendado? Eu não estou conseguindo enxergar. Esse Kairos Salvista é para você enxergar Jesus nos acontecimentos. Ele quer te revelar, ele quer rasgar, ele quer tirar o véu, ele quer tirar as vendas que estão sobre os meus e sobre os teus olhos no meio dos acontecimentos. Talvez não seja fracasso, talvez não seja frustração. Mas estamos nesse Kairos Salvista em busca de uma resposta para a minha vida, em busca de uma direção para a minha família. Enfim, eu não sei. Então a gente precisa colocar Jesus e permitir que Jesus entre novamente. Porque talvez você está no meio dessa situação, porque Jesus, ele não entrou na sua conversinha com o seu amigo. Você fala com tantas outras pessoas, mas não fala com o Senhor. Nós estamos diante de um Senhor que quer caminhar conosco, assim como Ele caminha com aqueles discípulos de Emaús. Eu quero trazer para vocês, irmãos, um trecho da homilia do Papa Francisco, lá em Quebec, no Canadá. Eu achei belíssima, que diz assim, que a viagem dos discípulos de Emaús é uma imagem do nosso caminho pessoal e da igreja. Na estrada da vida e a vida de fé, ao levarmos adiante os sonhos, os projetos, os anseios e as esperanças que habitam no nosso coração, embatemos também nas fragilidades e fraquezas. Experimentamos derrotas e decepções, às vezes. Quem aqui não experimentou? Fizemos um grande projeto, fizemos um grande investimento, mas aí fomos abatidos experimentamos derrotas e decepções. E às vezes ficamos prisioneiros da sensação de fracasso que nos paralisa. Mas mesmo em tais momentos, o Evangelho nos anuncia que não estamos sozinhos. O Senhor vem ao nosso encontro e caminha ao nosso lado. Nesse caminhar, Jesus anuncia novamente o que deveria acontecer. Hoje Jesus quer fazer isso conosco, irmãos. Ele deseja caminhar no meio desse fracasso, desse sentimento, daquilo que você traz contigo. E é interessante que o nosso pai fundador, servo de Deus, Padre Gilberto Maria Defina, na autobiografia, falando sobre a nossa devoção eucarística, o padre diz assim: nós adoramos o Senhor Jesus sacramentado que se deixou ficar conosco, eternamente de um modo invisível, místico, mas também real e presente. Realmente é uma realidade muito apropriada e que nos faz muito bem sabermos que Deus está conosco. Ele disse que permaneceria conosco até o fim dos dias. Na nossa caminhada de fé, o Padre Gilberto diz isso. E o Senhor está conosco todos os dias.
Só que eu preciso me abrir para esse Senhor que quer caminhar comigo. Te convidar a ficar de pé. E fechando os seus olhos. Vai pedindo ao Senhor para que Ele seja o centro da sua vida. Vai pedindo ao Senhor para Ele ser o centro do seu coração. Jesus, assenta o seu trono no meu coração. Jesus, eu tenho caminhado em meio às dores, eu tenho caminhado em meio aos sofrimentos, em meio às frustrações. Mas eu subi até esse alto monte, a esta montanha, Senhor. Para que o Senhor venha revelar novamente na Tua palavra, Senhor, o direcionamento para a minha vida, o direcionamento para a minha história. Você conhece, você sabe, vai falando para o Senhor. Senhor, seja o centro dessa situação. Senhor, seja o centro do meu coração. Seja o centro da minha família. Eu não quero, Senhor, tirar os meus olhos. Eu não quero tirar o meu coração de Ti. Eu necessito de Ti. Jesus, caminha comigo. Senhor, eu falei para minha amiga. Eu falei para o meu amigo. Senhor, eu falei daquilo que se passa comigo para tantas pessoas, Senhor. Mas eu esqueci de falar contigo. E eu quero derramar a minha vida, eu quero derramar o meu coração na Tua presença, Senhor. Caminha comigo, Senhor. Vai pedindo ao Senhor para que você seja liberto dessa frustração. Para que você seja liberto desse sentimento de fracasso. Eu sou fracassada na minha vocação, eu sou fracassado na minha vocação. Eu não tenho mais esperança em gerar vida. Eu não tenho mais esperança em constituir uma família. Eu não tenho mais esperança em conquistar os sonhos, os projetos que o Senhor tem para mim. A minha vida está paralisada, eu estou estagnado, eu estou estagnada. Já não há mais esperança no meu coração. Jesus, seja o centro. Jesus, seja o centro do meu coração, seja o centro da minha vida. Levanta os seus braços lá no alto e vai se rendendo diante da presença de Jesus. Vai se abandonando, porque já não queremos mais, Senhor. Nós queremos Jerusalém, nós queremos, Senhor Jesus, dar as costas a Emaús e retornar a Jerusalém. Retornar a Tua presença, retornar a Sua ressurreição. Todo sentimento que eu trago dentro de mim, como que um sentimento de morte. Todo sentimento que eu trago dentro de mim, de uma tristeza tão profunda, que eu me sinto morto-vivo. Eu te peço, Senhor, seja o centro da minha vida, Senhor Jesus. Porque eu quero ser todo Teu. Irmãos, tem uma palavra que nos devolve a vida ao coração, que é o passaporte para Jerusalém. Se chama louvor. Senhor, eu te louvo por aquilo que eu passei, mas rendo graças, Senhor, porque hoje o Senhor começa a revelar novamente ao meu coração. Hoje o Senhor me traz de volta para Jerusalém. E vamos cantar isso, irmãos. Quero te louvar, Senhor. Quero te louvar, te engrandecer, te engrandecer e proclamar sua vitória em mim.
Ser todo teu. Ser todo teu. É o meu prazer. É o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Vamos do início, quero te louvar. Quero te louvar. Te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Tirar os meus olhos de Quero ti. que sejas o centro, Quero Senhor. que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha Não alegria. quero tirar. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E vai pedir ao Senhor essa graça de que Ele seja o centro da sua vida. Vai pedindo ao Senhor: Senhor, seja o centro do meu coração. O que eu trago no meu coração, Senhor, o que eu trago na minha vida, Jesus, eu retiro do meu coração e te permito para que o Senhor seja o centro, para que o Senhor venha me conduzindo, para que o Senhor venha me direcionando, para que o Senhor venha realizando a sua obra na minha vida. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Obrigada, Senhor. Bendito sejas a sua glória. Pela tua graça, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos revelar a Escritura, Senhor. Bendito seja, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.